vivo. Uma música tema de muitos matrimônios. Caminhos. Nossa música de casamento, né? Eu entrei com essa música no casamento. Música do nosso casamento, música que inspira tantos casamentos, né? Tantos casamentos, né? Essa música é a entrada do noivo, a entrada da noiva. O Nilson, bem-vindo. O som tá legal? Tá vindo bem? Ajuda a gente aí, fala aí. Deixa aqui o... Tu me amas ante nós. Deixa eu esperar o pessoal ir chegando. A mesma chama. Deixa eu me posicionar A melhor na chama câmera. do amor. Do amor. Vou mandando os aviãozinhos. Vocês também, quem já for entrando, já vai mandando o aviãozinho. A chama da fé. Em Cuiabá, 1000 graus. Hoje tá frio. Tá fresquinho hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí. Então vamos lá, Boa né? noite, Nilson. Ó, Tá cremos ouvindo em bem Deus, aí? fonte do nosso amor. Tudo a ver com a temática da Não, live você de não tá na hoje. câmera. Opa, deixa eu me arrumar aqui, né? Fica mais próximo aqui. É, tá frio, fica juntinho. Vocês aí, ó, fiquem juntinhos pra assistir a live também. Vamos então iniciar, Vamos começar né? com a oração, né? Como sempre, né? A gente reza pedindo a Deus que abençoe esta nossa live e abençoe você que está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema da live de hoje, casamento a três. Oh, meu Deus, casamento a três, como assim? E se jogar na internet, casamento a três, vem um monte de bobagem aí, né? Agora é poliamor, não né? É, tal do poliamor, trisal, né? Mas Trisal, não é isso. gente. Deus nos livre. Quantos casamentos aí estão em crise, né? Estão vazios e tal, porque falta justamente o elo que dá sentido a isso. O terceiro, né? O terceiro que no fim das contas não é o terceiro, Tem que mas ser. é o primeiro. É. É a origem, é a fonte, Deus. Isso mesmo. E é pra isso que Deus nos chama, né? Dentro do casamento, ele ser em primeiro lugar, né? Antes de amar o meu esposo, eu sou chamada, minha vocação é amar a Deus, né? Minha vocação primária, vocação de cristã, de batizada, é amar a Deus, é buscar a Deus, essa intimidade. Então, se eu já estou com Deus, quando eu me unir em matrimônio com meu esposo, Deus vem junto, né? Deus não vai sair, a gente não vai tirar. Então, é esse o propósito de hoje, né? Tentar aí mostrar para vocês a importância dessa relação, né? De como Deus está presente no matrimônio, né? A gente quer fazer vocês entenderem isso essa noite, de como o matrimônio ele não está dissociado de Deus, pelo contrário, né? Quando a gente fala do sacramento do matrimônio, estamos falando de algo que saiu do coração de Deus, que é o sinal visível de Deus para nós, para o nosso cônjuge e para as pessoas ao nosso redor, né? Se nós olharmos dentro do contexto bíblico, desde lá do Antigo Testamento, nós podemos achar uma fundamentação para essa união do homem e da mulher. Lá em Gênesis, estamos aqui, capítulo 2, 24, né? Primeiro, quando Deus... uma reflexão interessante de homem e mulher, né? Deus cria toda a criação, faz todas as coisas, né? Os objetos, os animais e tal. E aí ele cria o homem, né? Só que quando cria o homem, ele contempla, está bom, né? Mas aí ele continua a sua criação a partir do homem. Ele, da costela do homem, ele tira a mulher. Então, naquele momento, ali sim, a criação, ela ganha um ar de plenitude, porque aquele que Deus criou para ser seu amigo, também ele tem uma companheira, a esposa, a mulher. Por isso que já não são só um, mas não são dois, né? Uma só carne, vai nos dizer aqui a palavra de Deus. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, né? Já não serão e serão uma só carne, né? Então, assim, como é desejo de Deus essa união entre o homem e a mulher.
né? Quando Paulo falou assim, Deus criou todas as coisas e Adão, ele olha para toda a criação, ele dá nome para toda a criação, mas ele se sente só. Falta algo aqui, ó. Falta algo ali, né? Então a gente fala até a solidão original de Adão, porque ele se sentiu só. Ele não tinha uma companheira adequada. Nada ali preencheria o coração de Adão. Então Deus cria a mulher. E aí realmente ele se encanta. E aí fala, nossa, verdadeiramente carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então aquela coisa de completar, né? O que falta no homem, a mulher completa. E vice-versa, né? Essa é a beleza também dessa união do sagrado matrimônio. E aí o Senhor eleva, né? E aí Jesus vem e eleva essa união do homem e da mulher, que já desde todo sempre Deus quis, tanto que Jesus ele fala da questão da separação, né? Em Mateus 19. E ele fala que não é permitido o homem se separar da mulher. O que Deus uniu, o homem não separa. Por quê? Porque não é simplesmente algo que foi criado pelo homem. Não é um contratinho. Não é um contrato que eu vou lá num cartório, assino um contrato com deveres e obrigações. Ah, mas de repente a gente deixou, agora enjoamos, vamos desfazer o contrato. O sacramento do matrimônio não comporta esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, ele os pensou para quê? Para que vivessem juntos, para que fossem fonte de família. E ser fonte de família aqui, não só de família terrena, por assim dizer, mas de gerar vidas aqui, mas com vistas a povoar o céu. Olha que olhar diferente para o matrimônio. Eu me caso, eu dou a minha vida por minha esposa, aí a gente vai falar um pouco sobre vocação também aqui, né? Gero filhos com ela, mas os filhos não são meus, não são para mim. Eu sou um instrumento. Deus quer encher o céu. E aí, para isso que existe o casamento. Sim. Para unir homem e mulher, gerar família, essa família gerar filhos, e esses filhos um dia poderem contemplar a glória de Deus. E não é o nosso desejo? E o sacramento, como Paulo falou, que né, a gente vai falar sobre a questão de missão. O sacramento do matrimônio, dentro aí se for dividir os sacramentos, né, ele é um sacramento do serviço. Como, por exemplo, o sacramento da ordem é um sacramento de serviço. Então, quer dizer, mas serviço do quê? Tipo, como assim, né? Eu tô casando com meu marido, a vida é nossa. Tem esse pensamento, né? A vida é nossa, a gente faz aquilo do jeito que a gente quer e a gente vai viver. É um sacramento do servir a Deus no matrimônio. Então, quer dizer, não é só pra mim, não só pra nós dois. Claro, né? Ele é um dom, eu tenho que cuidar desse dom, né? Eu até falei pro Paulo da parábola dos talentos, né? Deus tá te dando esse dom, esse talento, que é que você tá fazendo com o talento que você ganhou, mulher, né? Você recebeu lá no dia do seu casamento. Ó, é um diamante bruto, você vai ter que lapidar. Tem que lapidar. E aí, assim, e depois o Senhor vai prestar conta, né? E aí, o que você conseguiu fazer com esse talento que eu te dei, né? Mas assim, servir a Deus através da nossa vida, né? O casal, ele é convidado a ser luz, a ser fecundo, né? Fecundo com filhos, como a gente, né, o Paulo falou, filhos para Deus, para povoar o céu. Então, cidadãos que vão pro céu, que a gente quer isso, né? Santidade. Mas também servir a quem está ao nosso redor, né? Esse também é o chamado do sacramento do matrimônio, servir, né? É interessante que a gente precisa pensar que o matrimônio é uma vocação. Quando a gente pensa em vocação, o termo vocação, né, no latim mesmo, é vocare, ele indica um chamado. Mas não é simplesmente um chamado que pairou sobre o mundo, de repente eu fui chamado para casar com a Giovana e ponto, acabou ali. Mas eu fui chamado para quê? Com que intuito? Entende? Se a gente olha para a vida dos profetas, se a gente olha para a vida dos reis, se a gente olha para a vida dos apóstolos, todos eles foram chamados. E qual era a missão deles? A primeira missão de todos esses homens que eu acabei de citar, de todos os cristãos, de todas as mulheres santas, o primeiro chamado deles era dar a vida. Aliás, esse é o segundo. O primeiro chamado estava em amar a Deus. Amar a Deus, isso. É a primeira missão. A primeira missão nossa é amar a Deus. Na sequência, por amor a Deus, Isso. dar a vida. Quando eu entendo o matrimônio como esse sacramento, quando eu entendo o matrimônio como esse chamado de Deus, e Deus me chama para algo, para uma missão, então eu começo a entender que eu começo a me situar
que eu não estou, que existe um propósito na minha vida em relação ao matrimônio, em relação à minha esposa, em relação primeiro à minha esposa, na sequência aos meus filhos. E que chamado é esse, gente? Primeiro chamado na vida matrimonial é dar a vida. É dar a vida, não tem outro chamado. Não tem esse negócio de, não, o meu chamado para o casamento é ser feliz. Olha, eu sinto muito de falar isso, mas assim, se você está pensando em ser feliz no casamento, está no lugar errado. Agora, se você entendeu que no casamento eu vou dar a minha vida para fazer o outro feliz, aí nós começamos a caminhar numa dinâmica diferente da dinâmica mundana. Mas, tipo assim, a pergunta que paira é justamente essa. Mas como assim, Paulo? Eu casei pra ser triste? Não. O problema está no nosso conceito de felicidade. O problema está no nosso conceito de amor, né? Por quê? Porque muitos casais, a maioria, sei lá, casam naquela euforia, naquela alegria do amor, que é aquela coisa que não é amor ainda. É aquela coisa mais básica do ser humano, né? Que é o desejo, que é aquela paixão, né? Aquele encantamento. Então, assim, casa e assim, poxa, eu vou me casar com ele porque ele é um cara bacana, eu gosto do jeito que ele conversa. Claro, gente, tudo isso tem que ter. Mas não pode ficar só nisso, entendeu? Porque na primeira discussão, na primeira pá virada, na primeira coisa diferente que acontece, poxa, mas eu não casei com esse cara, né? Então, tipo assim... Trocaram meu marido, eu já ouvi isso. Já ouvimos isso. Não dela, mas eu digo assim, de um casamento que a gente acabou acompanhando, né? E a pessoa falava justamente isso. Eu casei e no outro dia era outra pessoa que estava lá em casa. Não era mais o homem que eu conheci. E é justamente isso. Claro, a gente é atraído no primeiro momento por isso, pela questão física, né? Seja pela beleza, seja pelo falar, seja pelo que ele faz, como ele é, né? Então, assim, a gente é atraído num primeiro momento por essa questão, né? Até o Hélio tá falando, o primeiro BO, né? É a mentalidade, a síndrome do eu mereço. É bem isso, né? Então, assim, ainda mais na nossa geração mimizenta, né? Tudo é pra mim, pra mim, pra mim. Aí você não olhou pra mim. Aí você não me falou bom dia. Aí começa um monte de ai. Isso. Aí, gente, fica mais difícil viver um matrimônio santo assim. Isso mesmo. E aí, assim, é claro, depois dessa primeira atração, a gente tem que dar passos, né? E os passos têm que ser dados conforme esse relacionamento vai acontecendo. O problema é que não se prepara bem o namoro e o noivado, e quando chega no casamento, a gente tem que fazer todos os passos do começo, né? Do zero. Mas justamente isso, é esse amadurecer e entender que a verdadeira felicidade nessa terra, né? Porque aqui a gente não vai ter a verdadeira felicidade, mas o que a gente conseguir, né, viver aqui está no doar, né? O que preenche o meu coração, o que preenche a minha alma é esse servir, é esse doar. E eu fazendo o melhor pro meu esposo, eu me doando pra ele, ele vai ficar feliz. E essa felicidade dele também vai me fazer feliz. Então, é uma reciprocidade. É um círculo virtuoso. Ninguém tá falando que você tem que casar pra ser explorada, pra sofrer, apanhar, ser humilhado. Não é bem isso. Não é essa coisa. Mas assim, é não esperar somente do outro. É venha a mim. Venha a mim. Só um parênteses antes de você começar a falar. Esses dias a gente vira e mexe, as pessoas mandam bastante relatos pra gente aqui, né? No direct e tal. E aí uma pessoa falando... Nunca é tarde. Isso aí, Marta. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E aí a pessoa falou justamente isso. Meu marido cobra que ele quer mais carinho à noite, que eu seja mais carinhosa e não sei o quê. Mas eu falei pra ele que eu também quero mais carinho durante o dia. Eu falei, meu Deus, são duas pessoas querendo carinho. Por que alguém não dá o carinho primeiro? Você entendeu? Você entendeu? Então, parece uma coisa assim que não chega a ter lógica, né? Porque assim, ela quer carinho, eu quero carinho. Então, nós nos damos carinho. Entendeu? Mas a ideia que tá por trás é assim, tipo, ele tem que adivinhar, ou ela, né? Tem que adivinhar, olhando pra mim, com a minha carinha de carente, que eu fico naquele cantinho assim, sabe? E eu não falo com ninguém, e ela fica me perguntando, como você tá, Paulo, como você tá? Aí, para ela entender que eu quero que ela faça algo em mim, uma massagem, que ela faça um carinho, uma comida gostosa. Gente... Não tem uma iniciativa, né? O amor que se doa. Não, eu vou fazer sem... É o que o Senhor pede, né, gente? Eu vou dar sem esperar em troca, né? Tá vindo no lucro. Então, o que custa, né? Se já houve o raio da reclamação, então você já dá o passo, né? Poxa, ele tá reclamando, tá faltando carinho à noite? Vou dar. Eu sempre falo, gente, vamos fazer a nossa parte, né? A ideia não é tipo assim, eu só vou dar se ele me der. Não. Entende? Olha só, agora é uma coisa interessante pra gente pensar aqui, ó.
Quantas e quantas vezes você já disse pra sua esposa, pro seu esposo, ou até se você não casou ainda, pro seu namorado, né? Eu te amo. Ah, eu amo você, eu amo você. Mas olha só, amar é doar-se, é entregar-se, Uma decisão. é dar a vida, é morrer pelo outro. Será que nós, quando dissemos pro outro assim, eu amo você, de fato essa palavra cheia de significado, um significado profundo e verdadeiro, quando a gente pronuncia isso de verdade, a gente está dizendo assim, ó, eu estou disposto a morrer por você, eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a mudar o meu coração, a mudar a minha forma de pensar, a me alinhar com Deus, me converter para fazer a sua vida melhor. Entende? Você entende a diferença do eu te amo? É porque eu tô querendo interromper ele, mas não pode. Mas é porque essa questão do dar a vida pelo outro, né? A gente lê muito isso em Efésios, né? Dar a vida pela esposa. Quando a gente pensa em dar a vida, igual o Paulo falou assim, a primeira imagem que me vem à cabeça é a questão do nosso imaginário também. É um cara que se atira na frente de um bandido pra salvar a vida da esposa. Heróico, bravo, maravilhoso. Mas quando ele falou agora, dar a vida, né? Morrer pela sua esposa, morrer pelo seu esposo, o exercício mais difícil, minha gente, eu vou falar uma verdade pra vocês, é morrer pra nós mesmos. O exercício difícil. Santa Teresinha já falava que as coisas mais difíceis de serem feitas, né, nesse caminho de perfeição que ela nos fala, né, que Santa Teresa fala, mas Santa Teresinha que vai falar isso, é de os pequenos passos. É mortificação daquilo que ninguém tá vendo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo de ele não me satisfaz, ele não faz nada por mim, mas o que eu estou fazendo por ele? É morrer, é matar o meu orgulho, né? É matar o orgulho dentro de mim e falar, não, ele que tem que me conquistar, ele que tem que fazer, né? Ou então aqueles pensamentos que já são povoados pelo pensamento feminista, né? Não, eu me rebaixar, eu fazer uma comida. Então, quer dizer, é morrer para o orgulho, é morrer para a vaidade, é morrer, é o silenciar. Gente, quantas vezes o silêncio é morrer? Justamente você quer morrer, né? Você quer morrer. Eu mesmo quero morrer. Essa semana uma pessoa veio no nosso canal, no nosso perfil, né? Reclamando de um vídeo que a Giovana fez, de conquistar o marido e tal. Ai. E a mulher, assim, isso é alguma coisa arcaica. Pré-histórica. Olha, isso é o que dá certo, gente. Na boa, isso é o que dá certo. Outro dia, conversando com uma pessoa, né? Amiga nossa, inclusive. Ela falou assim, mas vocês são diferentes e tal, assim. É bem diferente o que a gente vê na vida do Paulo e Giovana com o que a gente vê na vida da maior parte dos casais, do que a gente vê até nas lives aí no lançamento do nosso curso, por exemplo. Teve bastante comentários, a gente sabe, mulheres reclamando do marido e tal. E assim, a impressão que deu, assim, vocês estão fora da realidade. A pessoa comentou isso. Como se nós dois fora vivêssemos fora da realidade. Parei para pensar com a Giovana assim, falei, mas nós não estamos fora da realidade, né? O problema é que nós fazemos o que precisa ser feito. A Natasha colocou aqui, fazer sem querer. Ou seja, às vezes existem coisas que a gente não faz porque quer fazer, está morrendo de vontade, aquele desejo enorme de fazer algo. Não, a gente faz porque é preciso, porque é necessário. Existe uma diferença muito grande entre fazer aquilo que eu quero, Sim. aquilo que me dá prazer, e fazer o que eu preciso fazer. Inclusive, isso é uma chave para ser bem sucedido no casamento e fora dele. Em tudo na Entende? vida, gente. Fazer o que é necessário. Por exemplo, às vezes você quer rezar um pouco mais, mas não quer acordar mais cedo. Entende? Não dá. Você precisa, mas não dá o passo. Por quê? Porque o seu querer, você entende? E quando você olha para dentro do matrimônio, eu não quero fazer isso pelo Paulo, eu não quero fazer isso pela Giovana. Aí você pensa aí na sua esposa, por exemplo, eu não quero fazer isso por ele. Gente, não é questão de querer, é algo necessário. Está no campo da necessidade e não no campo da minha satisfação pessoal. É um exercício para fortalecer a nossa vontade. O ser humano, gente, ele vai estar sempre inclinado ao que é mais fácil. É a nossa concupiscência, né? A gente quer sempre o mais prazeroso, a gente quer sempre o mais fácil. Então, sei lá, entre eu chegar 10h30 da noite e fazer massagem. Amor, faz uma massagem nas minhas costas. Eu, 10h30 da noite, fazer uma massagem nas costas. Vou fazer, né? Por quê? Mas é recompensa depois. Mas assim,
Não, é o não querer, né? Ó, até a Ellen tá comentando, né? Essa questão que tá tudo diferente, é isso mesmo. Né? A gente tá numa sociedade que a gente só faz o que a gente quer, né? Hoje eu ainda comentava com as meninas, né? Como as situações do dia a dia vão mudando a gente, né? Então, assim, chegava em casa cansado, os dois trabalham fora, você tem um dinheirinho a mais, você vai comprar uma comida pronta, você vai... Tudo pronto, né? Você vai no restaurante, come pronto, você senta e assiste um filme, se entrega... Acabou, porque primeiro você quer se compensar, porque você está morto de cansado, mas isso gera vícios, assim, que depois, minha gente, para exercitar a virtude é muito difícil. E reflete no casamento, assim, diretamente, entendeu? Assim, eu não quero fazer porque eu estou cansada. Não, eu não vou fazer isso agora porque eu estou cansada, porque eu já fiz tudo, né? O marido também tem esse pensamento, poxa, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro isso... Por que ainda vou ter que, né, cuidar das crianças? Por que eu ainda vou ter que fazer um carinho na mulher? Então, assim, gente, então, se não tem entrega, se não tem o sacrifício, não tem amor, né? O verdadeiro amor, ele está atrelado diretamente ao sacrifício. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? A cruz diante de nós. Pra não esquecer dessa entrega, dessa doação, né? E aí nós lembramos de... Quando o Giovanni fala do Giovana, sacrifício. ele fala Giovana, porque eu não gosto muito de falar Giovana, porque quando ele fala Giovana, parece que ele já está zangado comigo, mas nesse momento não está, ele tá falando meu nome porque é meu nome na live, entendeu? Por isso que ele ficou meio assim. Essa questão do sacrifício, né? Da onde que parte essa ideia maluca do cristianismo de que eu tenho que me sacrificar pela minha esposa? Por que não pode ser a ideia de outras religiões, de outras filosofias, que seja que cada um casa assim, buscando ser feliz e tal. Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ora, quando eu olho para Cristo e vejo ele na cruz, como é que Cristo amou a igreja? Dá até dor de cabeça às vezes de pensar, porque é lá que eu tenho que ir. Lá é o necessário. Tá? É o necessário. Eu não tenho vontade de ir lá. Ninguém quer morrer, gente. Gente, olha só. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não estava com vontade de morrer na cruz. É uma ilusão alguém pensar isso. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. A vontade de Jesus não era essa. Assim como minha vontade nem sempre é fazer o que é necessário. Entende? Mas olha só, o amor me leva a isso. E aqui entendamos uma coisa. Amar é uma decisão. O amor não é um ato de vontade. Não é um impulso assim, do coração desejoso de amar. É claro que quando a gente pensa numa pessoa que já está num grau de santidade, aí sim o Espírito está conduzindo tanto ela que aí é outro nível. Outro nível. Mas para nós aqui, que estamos Réis aqui, ó, mortais. réis mortais, acho que talvez, né? Batendo na porta da primeira morada ali, entendeu? Querendo chegar na primeira morada, né, gente? Ai, meu Deus Sabe? do céu. Para nós não. Para nós assim, não é um ato da vontade, é uma decisão. Eu me decido, sabe? Contra a minha vontade, contra o meu querer, eu vou tomar essa decisão. E vou fazer o que é necessário pelo meu matrimônio, pela minha família. Entende? Agora, quando eu não entendo isso do ponto de vista sagrado, da sacralidade do matrimônio, isso não faz sentido. O venerável Fulton Sheen, acho que é no seu livro lá, 3 para Casar, tem um pensamento dele lá que é muito legal. A gente estava ouvindo uma palestra agora há pouco, e no interrogatório que ele fazia para os noivos, né? Eu nunca vi isso nos casamentos e não lembro de ter sido interrogado quando casei com a Giovana também sobre isso. Eu acho que não faz parte do rito. Na verdade, ele é como se ele interpretasse esse interrogatório. Assim, todas aquelas perguntas que o padre faz para os noivos, todo aquele ritual de juramento que a gente faz diante do altar, é como se fosse resumido algumas perguntas que o Senhor... Né? Ele faz algumas... A pergunta como se fosse uma central... comparação que ele faz. A pergunta central é, vocês querem se casar, né? Beleza. Qual é a garantia... Olha bem isso aqui, gente. Pensa no de vocês agora aí. Qual é a garantia de que vocês vão se amar até que a morte os separe? Olha a pergunta. Qual é a garantia, qual o penhor de que vocês vão de fato amar-se? Aí o casal responde, a gente se ama, né? Aí ele fala, beleza. Palavras, né? Atos, eles... Contratos, eles podem ser quebrados. Ali, Quantas e quantas pessoas a gente
Quantas vezes nós mesmos, né? Eu amo. Quantos nós namorados, olha só, quando namorava, eu amo você. Ah. E não casou. Por quê? Porque o amor se desfez. Que amor Ou é seja, esse, né? que amor era esse? Ah, nós vamos nos dar uma aliança. Uma Um aliança. sinal visível. Perde a aliança, se rompe. Alianças podem O ser próprio termo quebradas, aliança, né? ela pode ser quebrada, entende? Sim. Mas aí ele vai além. E aí ele vai dizer algo assim que eu achei fantástico, né? Essa é a fala do O futuro. penhor, ou seja, a garantia, o compromisso, vou ler aqui, o compromisso firmado é colocar a própria salvação em xeque. O compromisso de amor, a garantia de que eu vou amá-la até que a morte nos separe, é a minha própria salvação. É um bem muito maior do que qualquer bem nesse mundo, gente. Consegue entender a profundidade que o venerável Fulton Sheen traz para nós quando ele pontua desta maneira? Que o penhor do amor do casal é a nossa salvação. Estou colocando em risco a minha salvação. Por quê? Porque se eu não for fiel a ela, eu estou colocando em risco a minha salvação. Se eu não buscar ser melhor para ela, ser um melhor marido, um homem de Deus, quando tivermos filhos, né? Um bom pai, um exemplo de pai, eu estou colocando em risco a minha salvação. Consegue compreender que a razão do matrimônio, por isso 3, né? A razão do matrimônio não está aqui, ó. Eu não amo a Giovana por causa da Giovana. A Giovana não me ama por causa do Paulo, por minha causa. Existe algo que está acima de nós. Existe alguém que nos chamou a uma vocação. Deus. Então veja, o primeiro amor do casal. O primeiro amor do casal não deve ser o casal. Sim. O primeiro amor do casal é Deus. E amar a Deus acima do meu esposo e amar a Deus acima da minha esposa. Isso dá razão para o sacramento do matrimônio. Isso dá razão para viver isso para a vida toda, como o Paulo falou. A gente estava ouvindo também umas aulas essa semana, e aí o psiquiatra que a gente, né, tá acompanhando aí, ele falava justamente isso, assim, qual é a lógica de você assumir um compromisso, como que é a palavra? Indissolúvel. Indissolúvel, né? Ele falou assim, o que nesse mundo nosso é indissolúvel? Desculpa, Paulo bati bateu o pé aqui no negócio. O que nesse mundo nosso é indissolúvel? Um contrato? Um emprego? Qual relação é indissolúvel? Aí você pode até pensar, nossa, meu filho, né? Meu filho, minha filha é uma relação indissolúvel. Você pra sempre vai ser pai e mãe. Tá, mas e uma relação não biológica? Né? Tirando aí a questão biológica, que acaba sendo até meio lógico, né? Esse vínculo aí pra sempre. O que mais? Que relação? Que contrato? Que coisa é essa humana que pra vida inteira... Não tem, gente. Tudo pode ser desfeito. Pode ser desfeito um contrato, um emprego, uma sociedade. Tudo, né? Até parente, quantas vezes desfeita aí o parentesco, né? Relações de parentesco. Mas o sacramento do matrimônio, não. Então, quer dizer, onde que a gente tá com a cabeça quando a gente assume algo que é indissolúvel? E aí é que tá o problema. É porque a gente não tá... A cabeça da gente não passa isso, assim. A cabeça de muitas pessoas não passa essa ideia. As pessoas estão casando com o plano B. Não der certo, a gente desmancha isso aqui. E é interessante, até numa dessas lives que a gente fica assistindo, alguém falando justamente isso. Quantas vezes a pessoa tá noiva, ela vê que o trem não vai dar certo, mas ela prefere casar. Por quê? Porque já tá tudo comprado, porque, né, já comprei o raio do vestido, já tá tudo pago, O que né? importa é a festa. O que né? importa Festa, é os convidados. o status, né? Não, gente, como que a gente vai chegar pra todo mundo agora e desconvidar as pessoas porque nós vamos desmanchar o noivado? Então, a gente casa e depois separa. Porque parece que é mais normal eu ver um divórcio, não deu certo, mais um divórcio, do que um noivado. Nossa, eles se davam tão bem, como eles eram lindos. Gente, é o contrário, entendeu? A gente não pode levar adiante uma coisa que já está falida, que já está ali condenada. Lá no nascedouro dela, ou seja, no namoro e noivado, não está bem. Não tá. Aí insiste, casa, por medo de, sei lá. E igual ela aí... falou, desmanchar a festa, tá tudo pago. Pois é. Melhor desmanchar, pedir o reembolso, ou assumir uma multa,
do que um vínculo que não se desfaz. Mas porque as pessoas não têm noção da salvação. Uhum. É isso que você acabou de falar aqui, que Fulton Sheen fala. O penhor é a salvação. Se eu não tenho essa noção, cara, o casamento é realmente mais um contrato que pode ser desfeito no cartório, vai lhe divorciar rapidão. Mas não é. Não é assim. Aí você imagina toda a consequência que existe de uma pessoa que casa e logo descasa. Entendeu? Quer dizer, não é assim. Não vai ser nulo esse casamento, né, de qualquer jeito. Eu vou deixar de comungar, eu vou deixar de estar ali junto de Cristo. É a questão da salvação, como a gente está dizendo. Estar em pecado grave, né, assumindo uma outra relação depois, as pessoas não pensam nisso. Sim. Então, quer dizer, se eu não entendo essa questão do penhor do meu casamento, do meu sacramento, do matrimônio, como a minha salvação, eu não preciso ser fiel, eu não preciso levar isso a sério, eu não preciso lutar para que esse casamento viva e viva bem, né? E outra coisa, assim, uma coisa até o catecismo traz, somente com o auxílio da graça é possível viver essa união para sempre, né? Então, por isso o casamento a três, sem a presença de Deus, não tem como isso ser levado a vida inteira, até que a morte os separe. Por quê? Porque Deus tem que ser o sustento, né? O fundamento dessa união, né? A casa sobre a rocha. O Paulo falava assim, até a cruz, né? Que o Senhor seja ali aquele eixo central que sustenta os braços dessa cruz. Então, assim, sem Deus, esse casamento ele não vai durar para sempre, né? Ou se durar, vai ser um casamento sofrido, Sim. infeliz, né? Ah, mas você acabou de falar que não é pra ser feliz. Olha só, eu não falei que não é pra não ser feliz. Eu falei que se eu caso querendo ser feliz, ou seja, eu coloco sobre o outro um fardo. Agora, quando eu caso querendo me doar, fazer a vida do outro melhor, fazer o outro feliz, aí tem felicidade. Aí sim, no casamento a gente vai experimentar a alegria, vai experimentar a felicidade também. Não aquela felicidade eterna, né? Mas vai saborear esta vida com outro, entende? Com um outro sabor. Só pra ilustrar essa questão do ser feliz ou fazer feliz, a gente também já acompanhou algumas histórias, né? E o casal casou-se, uniu-se, né, no sagrado matrimônio, meio que muito imaturo, viviam uma vida totalmente desregrada, mas se uniram em matrimônio e continuar essa mesma vida desregrada após o casamento. Então, traições de ambas as partes, prostituição, né, gente, assim, de modo geral, pornografia, tudo essas coisas erradas, assim, eles viveram no casamento, ou seja, unidos em sagrado matrimônio durante muitos anos, né? Então, quer dizer, não casou para fazer nenhum e nem o outro feliz. Os dois se machucaram, os dois estavam muito maus, né? Nessa relação que, além de jogar a pérola aos porcos, né? Porque se você tem a graça do sacramento, você tem ali a força, a unção, a beleza do sacramento, mas você simplesmente joga tudo isso na lama, então você tá pegando um presente, né? Porque o dom é isso, você tá pegando um presente e tá jogando ele no lixo. Então, eles viveram isso durante muitos anos. Mas, né, o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia, alcançou um dos dois, primeiramente, né? E esse um dos dois, aos poucos, começou a dar passos. Então, quer dizer, os dois hoje, ainda muito machucados, ainda muito feridos desse relacionamento ruim, mas eles tiveram o quê? Eles tiveram essa força, né? Por quê? Porque a graça de Deus, o matrimônio, ele é essa graça que entra no casamento, né? Que entra na vida dos dois. E que se você der a brecha, você começar a dar a brecha, ele vai entrando. Quanto maior essa brecha, melhor. Então, assim, eles através... E assim, isso foi a força pra eles, né? Poxa, A força da graça, né? E a pessoa entendeu isso. Poxa, eu casei, eu tenho que fazer esse casamento dar certo, né? Quer dizer, a graça alcançou ela falou assim, não, eu não posso jogar o sacramento do matrimônio fora. Qualquer um poderia falar, não, esse casamento seu nem é válido, seu casamento é nulo. Vocês já viveram tantos anos, assim, no lixo, né? Pra que vai dar continuidade? E engraçado que a esposa foi tocada primeiro, né? Pra variar, mas o marido reconhece que ele se sente casado com ela de uns anos pra cá. Ou seja, dessa conversão pra cá. Quer dizer, é porque a graça santificante é o sinal visível da graça que é invisível. Você falava, né? A gente não tem noção do mistério que é o sacramento do matrimônio. É algo que você enxerga parcialmente. Você não consegue ver a plenitude da graça que é esse sacramento na vida do casal, né? Perdi o que eu ia falar. Não sei, eu falei a história, que ele perdeu. Ficou prestando atenção na minha história. Não, o que eu ia dizer, eu lembrei. Perdi, mas voltei. Uhul. Toda vez que a gente orienta um casal, a primeira coisa que a gente sempre orienta, todos, 100%, se a gente quer
retornar, resgatar, né, por assim dizer, restaurar o casamento, a primeira coisa é ir na fonte do amor, gente. E quem é a fonte do amor? É Deus. A primeira coisa é estabelecer essa relação com Deus de novo. E assim, olha só. Ah, mas meu marido não vai para a igreja. Ah, mas meu marido... Só eu que tenho que ir. Olha só. Não tô nem falando de ir para a igreja, tá? Mas assim, se for melhor ainda, tá? Né? Viver os sacramentos, missa e tal. Mas assim, ó. Comece retomando a vida de oração. Retomando este voltar à origem do seu amor. O seu amor primeiro. Lembra que nós falamos logo no início? Que o primeiro amor de um casal não é o próprio casal, é Deus. Mas eu me esqueço de Deus, e olha a consequência disso. Eu me esqueço de Deus, abandono a Deus, e aos poucos o meu matrimônio vai virando algo mundano. Coisas mundanas vão entrando, vão machucando o casal, vão desfigurando o amor, vão desfigurando a sacralidade, vão desfigurando o sacramento. Como é que eu restauro isso? Voltando para as minhas origens. E qual é a origem, meu Deus? É Deus. Não tem como restaurar um casamento só com terapia. Não tem como restaurar um casamento só com coach ajudando você. Só lendo livros. Isso ajuda. Sim, ajuda. Mas se você quer restaurar em profundidade, ou seja, se de repente a sua casa não foi construída numa base sólida e agora você precisa colocá-la numa base sólida, o caminho é Deus. É trazê-lo para esta relação. Você, seu esposo e Deus. Deus que fecunda os corações, Deus que une os corações, Deus que vai transformando os corações. E as pessoas vão melhorando pela graça de Deus. Esse exemplo que a Giovana deu mesmo desse casal. Quanto de melhora houve na vida deles. Nós perguntamos no dia que a gente estava atendendo eles, se eles pudessem, estivessem começando hoje, né? O que eles fariam diferente do passado? A primeira coisa que a mulher falou, eu seria uma mulher mais de Deus. Olha que bonito isso. Eu seria uma mulher mais de Deus. Porque hoje, a palavra dela, porque hoje eu entendo Isso. o valor do meu casamento, o valor da minha família, o valor do meu marido. E é interessante que, até o tema da live semana que vem, né? Ela fala assim que a conversão dela veio pela questão da maternidade. Vocês sabem que a mulher vai ser salva pela maternidade, né, gente? Vocês sabem disso. Então, assim, mesmo na vida totalmente doida, desregrada, ela engravidou, perdeu, então ela teve muitas perdas. E esse perder, engravidar e perder foi o que foi aproximando ela de Deus. Então ela começou assim, e é interessante o relato que ela fala assim, ela se viu mãe, mesmo, né? A primeira coisa que ela descobriu na conversão foi que ela é mãe, e ela veio, né, conversar com a gente sobre casamento e tal, e a gente propôs um outro movimento pra ela. Assim, você já parou pra pensar que antes de ser mãe, você é esposa, né? Quer dizer, a ordem do sacramento é essa. É primeiro Deus, depois o sacramento, se eu sou casada, o sacramento do matrimônio. É o meu esposo, é minha esposa. Eu só sou mãe, por quê? Porque em algum momento nós nos unimos, somos uma só carne e geramos vida. E Deus tocou no meu ventre. Quer dizer, é Deus que tá junto dessa união e que te faz mãe. É interessante que... E isso virou a cabeça dela, né? Assim, isso mudou a visão dela até sobre o marido, sobre o que ela tinha que fazer em casa como esposa. É muito interessante isso. E uma das reclamações dela, inclusive, era que já tinha 1 ano, já que eles não tinham relação sexual. Aí no segundo atendimento, né, quando voltou, a primeira coisa que ela veio comentar conosco: olha, nós tínhamos uma relação sexual e tal, foi muito bom e tal. E ela veio com umas dúvidas depois, perguntou algumas coisas que né? podiam e não podia e tal. A gente esclareceu pra ela, né? Mas o que eu achei legal, 12 meses, até mais na verdade, né? Houve um episódio na vida deles lá que ela ficou muito chateada e pronto, fechou a porta. Falou, não, agora não tem mais. Fechou o tempo e não vai. Só que esse entendimento dela, sabe, fez com que ela mudasse, se abrisse, e eles voltaram a ter relação sexual também. Você entende? Mas
a chave de mudança, a chave do sucesso, que agora eles caminham para esse sucesso no matrimônio, com todas as dificuldades dos casais, com todas as marcas que eles trazem de vida, porque não adianta achar que aquilo que estava no passado não é ainda um peso na vida deles, acaba sendo de alguma maneira. Mas assim, a grande chave para eles foi justamente restabelecer a relação com Deus. Sim. Entende? Então, se você quer que o seu matrimônio seja abençoado, seja santo, que o seu marido ou sua esposa sejam pessoas melhores, comece sendo você amigo, amiga de Deus. Deixando Deus moldar seu coração. Deixando que Deus vá te transformando e fazendo com que a sua transformação gere transformação na sua casa. Para de querer mudar o outro sem querer se mudar. Quantas e quantas brigas já aconteceram porque você quer botar o dedo na cara do seu marido, você quer botar o dedo na cara da sua esposa, porque ela tem que ser assim. E você? O quanto que você já buscou mudar de verdade? O quanto desse eu te amo é um eu amo de eu estou disposto a dar a vida por você. E se você acha que você está disposto a dar a vida pela sua esposa, ou pelo seu esposo, mas não está disposto a mudar, então é mentira. Não é verdade o que você está falando. Você não ama ninguém. Não ama ninguém, gente. Agora, se você tem se sacrificado, se você tem buscado abrir mão de certas coisas, de fazer o que é necessário, não aquilo que você quer, mas o que é necessário, veja, o princípio do amor está agindo. E é esse amor que vai transformar. Foi assim na vida de Santa Rita de Cássia. Olha a vida de Santa Rita de Cássia, gente. É verdade. O marido dela era um homem violento. E ele ficou dócil, né? Depois ele ficou dócil. Tem uma outra, não é santa, uma serva de Deus, Elizabeth. Elizabeth, não sei o sobrenome dela. Ela é francesa. Elizabeth Pasteur, uma coisa assim que é, né? Um marido indiferente com Deus, né? Um homem bom, mas sem religião, indiferente, né? sem religião, né? Não acreditava em nada e tal. E desprezava a religião dela, né? Desprezava a religião dela, ou seja, aquilo que há de mais sublime, às vezes, em nós, né? Aquilo que nós cremos mais profundamente. Ele desprezava aquilo. Mas ela não brigava com ele. Não botava o dedo na cara dele. Não falava, você tem que se converter. Não. A vida dela foi sacrificar-se por ele. Tanto é que quando ela morreu, depois de passado um tempo, ele achou um diário dela. E foi ler o diário dela. E ele se deu conta que ele vivia com um anjo. Ele fala, né? Vivia com um anjo em casa. Ela morreu e não viu a conversão dele em vida, né? Mas ele não só se converteu, como se tornou frade dominicano. Você entende? Se a gente tem esta amizade com Deus, se a gente tem aí um contato, uma meditação na palavra, estuda, se a gente reza o terço com assiduidade, as coisas melhoram e vão melhorar sempre mais. É isso mesmo. Melhora primeiro em nós. A mudança acontece primeiro em nós. E essa mudança vai gerando mudança na família. Agora, uma coisa que eu queria falar para encerrar. Não sei se você vai querer falar mais alguma coisa, mas assim, uma frase que eu escutei hoje. A paciência. A paciência recompensa. Até rima, né? A paciência recompensa. Tá? Então, se você quer uma mudança no seu casamento, comece por você e tenha paciência para que também os outros possam ser alcançados pela graça de Deus. Talvez você tenha demorado tanto tempo a ser alcançada por Deus e depois que foi alcançado quer impor para o seu marido, para sua esposa, que isso aconteça logo na vida deles. A paciência recompensa. Lembra disso. Tá bom, né? Depois da paciência e recompensa, acabou. A live já encerrou com chave de ouro aqui, né, gente? Então era isso, né? Que a gente queria falar pra vocês hoje. O recado é esse. A dica prática de hoje é essa: retomar a vida de oração. Não é fácil, às vezes, né? Requer o que a gente acabou de falar, né? Morrer.
morrer para nós mesmos. Às vezes acordar um pouquinho mais cedo, né? Tirar um tempinho do nosso dia para poder meditar a palavra. Gente, hoje é tão fácil com o celular, tem tanta homilia boa, tem tanta, né, tanta palavra de Deus. O Padre Paulo na homilia de hoje falava, né? O intuito dele, com as pequenas homilias diárias, é aquela gotinha do evangelho que a gente precisa para meditar durante o dia, mas para estar mais próximos de Deus, né? Então, que de pouquinho, né? Mas que sejamos fiéis no pouco, junto de Deus, a gente verá. Nós veremos. Gente, vai, cancela aí essa parte. Mas aí nós veremos a mudança, né? A mudança na nossa vida. Assim é conosco, gente. Quando alguém fala assim, nossa, vocês são inspiração. Eu vejo vocês, gente. Então, pois é. Não é nada pronto, né? Se não é acordar um pouquinho mais cedo, se não é rezar, ser fiel naquele pouquinho ali, tentar praticar as virtudes, que é, né, nada mais do que tentar estar ali fazendo o que Deus manda e ensina, nada disso vai acontecer, né? Como diz a música lá do Mensagem Brasil, né? Do Eugênio Jorge, né? Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Isso mesmo, gente. Então tá, começamos com música, encerramos com a letra da música. E é isso, né? Uma boa noite pra vocês. Deus abençoe vocês. E lembre-se que toda quarta-feira nós temos live de casal. Semana que vem estaremos de novo aqui, com a graça de Deus. Estaremos aqui novamente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Forte abraço. Deixa eu desligar.